Olha, na última semana os vereadores retomaram os trabalhos na Câmara Municipal de Campo Grande depois do recesso do meio do ano. Para falar sobre esse assunto e outros destaques, do segundo mandato do vereador, inclusive, nós vamos conversar agora com o professor Juari, do PSDB. É isso mesmo, professor Juari, bom dia. É isso aí, Bruno, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Em teu nome, cumprimento todo o Grupo Massa, cumprimento aqui os colegas que estão nos acompanhando, a minha equipe também, o Matheus, o Eric, a Dani, minha chefe de gabinete, que me acompanha nessa manhã. Professor, o senhor está no segundo mandato. Segundo mandato. E indo para o segundo semestre de 2025, aí desse primeiro ano, desse seu segundo mandato. O que deve ser prioridade aí para o senhor e também na Câmara Municipal? O que vocês estão conversando lá, já debatendo? Como disse, nós estávamos conversando há pouco, o senhor falou assim, olha, que venham muito mais coisas boas, porque de problemas nós temos todos os dias. Com certeza. Quais são as expectativas, então, e o que deve ser o foco do vereador professor Juari e também da Câmara de Dourados no segundo semestre? De Campo Grande. De Campo Grande, desculpa, de Campo Grande, desculpa. O foco nosso é trabalhar, fazer as entregas, A gente sabe que existem desafios. Sim. Todos os dias, todos os minutos. E o meu foco sempre foi a educação, porque com a educação você consegue eliminar alguns problemas crônicos. Uma educação de qualidade você economiza na saúde, você consegue fazer justiça social, Então, o meu foco durante o primeiro mandato e nesse segundo mandato é uma entrega na educação. Claro, quando você é vereador, você tem que atuar em todas as áreas, Sim. Mas a educação, ela perpassa, se a gente olhar numa visão mais prática, ela consegue perpassar por todas as outras áreas. E essa Câmara, especificamente, essa gestão 25-28, está focada nas entregas. Nós temos feito ali um trabalho de bastante resultado. Nós buscamos parceria com a bancada federal e aqui especificamente do nosso senador, Nelsinho Trade, tem me ajudado muito, Nelsinho. Um projeto, inclusive, que não sei se é agora que você vai perguntar, mas eu vou falar do projeto, sim. O mutirão oftalmológico. O Nelsinho destinou 2 milhões para Campo Grande. Na verdade, esse dinheiro já está na conta do Estado, agora só estamos esperando o Estado passar para a Prefeitura de Campo Grande. E nesse projeto teremos uma carreta em frente à escola. As crianças farão o exame oftalmológico, identificando ali a deficiência, conforme a condição financeira dessa criança, ela já vai ter o óculos, já sai com óculos. Então, ou seja, esse projeto ele visa dar o atendimento, e também necessidade de utilizar o óculos, também viabilizar esse óculos para essa criança. Com certeza. Aí você vê, nós estamos falando de educação, porque está na escola, nós estamos falando de saúde, porque é oftalmologia, e nós estamos falando de assistência social, porque nós estamos doando esse óculos para a criança. O dinheiro já está na conta do Estado, já foi depositado. O senador já mandou um ofício para o governo, solicitando a parte de Campo Grande, a parte de Bataguaçu, a parte de Corumbá, que é um grande projeto do senador Nelsinho, que eu tive a oportunidade de levar esse projeto para ele. Porque às vezes você está numa sala de aula, o aluno não está rendendo, e o problema do aluno ali é oftalmológico. Sim. Se o aluno não consegue ver, com certeza ele não vai aprender. E se ele não aprende, o resultado que ele vai dar na prova não vai ser o que a gente espera. Então, um dos projetos que nós fizemos também agora algumas audiências públicas, Uma sobre a saúde mental do servidor da saúde. Pra você ter uma ideia, criou uma modinha, e aqui em alguns outros municípios também, de parlamentar pegar celular e entrar no posto de saúde achando que a culpa é do médico, a culpa é do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Não, a culpa não é, a culpa é do sistema. Isso é um problema nacional, é um problema estadual, um problema municipal, que quem tem que resolver são os gestores, não é o médico que está ali. Essa exposição, infelizmente, é muito ruim e alguns médicos estão ficando doentes. Médicos, enfermeiros, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, inclusive, relatou um suicídio. Então, a gente tem que tomar muitos cuidados. Fizemos, além dessa audiência, também uma outra audiência tratando da inserção da mãe atípica no mercado de trabalho. E foi muito interessante, Bruno, porque nós fizemos audiência
Na segunda-feira, na terça-feira, nós já aprovamos um projeto de lei incluindo 3% das mães atípicas no PRINT, né, que é um programa de inserção no trabalho. Então, ali nós colocamos a mãe com um percentual, esses 3%, né, já para garantir a ela esse direito de trabalhar. Né? Então, eu acredito que esse segundo mandato, esse segundo semestre do primeiro mandato, nós vamos fazer até dezembro muitas entregas para a população de Campo Grande. Olha que bacana, eu até ia falar para o senhor, perguntar aqui sobre o resultado, né, no debate da audiência pública, mães atípicas, perspectivas e desafios para inserção no mercado de trabalho. Que, na verdade, é um grande desafio dessas mães, né? Com certeza. Às vezes, em alguns casos, mãe solo, né, que está ali com seu filho, que não tem condição, ela tem que escolher ou trabalhar ou cuidar do filho, né, porque a gente sabe que hoje, por mais que existam políticas públicas voltadas aí para esse público, ainda assim não é o suficiente, né, para dar uma garantia de que a mãe consiga talvez deixar o seu filho tempo integral em bons cuidados, né, e poder trabalhar e dar a garantia e o sustento. A gente sabe que os filhos dessas mães atípicas, eles dependem muito mais de suas mães ali, de uma atenção muito especial. Ou seja, então, após essa audiência já sai com alguns bons resultados. Sim, esse é um dos encaminhamentos, né? Nós vamos fazer outros, como, por exemplo, levar para o Executivo Municipal uma possibilidade de redução de impostos, né? O ISS, por exemplo, para as empresas que empregam mãe atípica. Né? Porque o empresário também precisa de um motivo para colocar uma servidora que pode trabalhar em home, para empregar uma servidora que de repente está no serviço, o filho passou mal na escola e só ela consegue acalmá-lo. Então, nós temos que fazer toda uma política específica aí para essas mães que necessitam trabalhar. O que provocou essa audiência foi a conversa com muitas delas que são profissionais, inclusive jornalista. Né? Uma jornalista que eu fui num podcast que ela faz, e ali ela estava falando que trabalhou em várias empresas em Campo Grande, mas depois que teve o filho, teve que dedicar integralmente ao filho. Né? Então, deixou ali a profissão, né? Uma baita de uma profissional, para cuidar do filho. Se tivesse numa empresa que olhasse um pouquinho para essa realidade, poderia fazer os trabalhos que ela fazia em horários que o filho estivesse na escola, né, que tivesse em atendimento, né, essa flexibilização que a gente busca, conversar com o empresário. Claro, não é obrigação do empresário. O empresário tem que se sentir atraído para poder empregar essa mãe atípica. Vereador, para a gente finalizar, hoje qual a expectativa, inclusive, da relação do Legislativo com o Executivo? Né, o primeiro semestre do ano nós tivemos aí amplas discussões, temas polêmicos, quentes, né? Alguns vereadores puxando mais para o lado do Executivo, outros nem tanto. O que vocês têm conversado? Vocês acham que esse segundo semestre deve ter discussões calorosas também? Ou você acredita que há uma relação mais próxima hoje entre Executivo e Legislativo Municipal? Bruno, existe um problema sério que os políticos deveriam aprender. Nós tivemos o período de campanha. Na campanha, o primeiro turno, eu ajudei o Beto. Eu era o primeiro suplente deputado federal do Beto. Então eu fiz Beto. No segundo turno, eu fiz Rose. Mas quem ganhou as eleições foi a Adriane. E aí nós estamos vivendo um momento de segundo turno, um momento de terceiro turno e agora um momento de quarto turno. E sabe quem perde? É a população. Ao invés de ficar na tribuna gritando contra a Adriane, pedindo para o TRE caçar, eu fui em Brasília e trouxe recursos. Ao invés de ficar o tempo todo usando as redes sociais para bater no Executivo, senta com o Executivo, como eu fiz, eu estou fazendo. Ah, tá mil maravilhas? Não, mas eu tenho que pensar no munícipe que paga seus impostos e quer resultado. Essa política de ficar o tempo todo gravando videozinho, batendo, sem dialogar, isso só faz mal, sabe por quê? Porque o grupo que não quer a Adriane é que ele está vendo o espaço. Porque quando a Adriane sair, é um outro grupo que vai assumir e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então nós temos que focar hoje no munícipe.
olhar para a educação de qualidade, na valorização do profissional da educação, no concurso público para o administrativo. Nós temos que olhar para a saúde de Campo Grande, buscar parceria para entregar mais exames, né? Parceria para que a população possa olhar para a saúde e dizer, olha, eu fui atendido, eu fui num posto de saúde, tinha médico, tinha exame, estou feliz, estou levando meu remédio para casa, fui bem atendido, ok. A educação, nosso aluno está aprendendo, a proficiência em língua portuguesa, proficiência em matemática, vagas nas creches, né, nas EMEIs. Então nós temos que fazer entrega. Então esse negócio de ficar o tempo todo só falando mal, acho que quem fala mal não propõe. A gente vê pessoas que tiveram oportunidade no executivo e não fizeram, e agora que está no legislativo tem saída para tudo. Mas por que não fez quando lá estava? Então eu sou muito tranquilo em relação a isso. E eu tenho conversado com o executivo, tenho conversado junto aos meus pares no legislativo. Nós temos aprovado algumas situações que o executivo pede. Temos, inclusive, também vetado algumas situações, alguns projetos do executivo, porque a Câmara é um poder à parte. E às vezes as pessoas acham que não, né? Todos os poderes têm que estar voltados para o executivo. Não, eu sou daquela teoria da tripartição dos poderes. O legislativo tem o seu fazer, o executivo dele e o judiciário dele. Então, respondendo de maneira rápida, eu acredito que nós temos que nos unir em favor de Campo Grande. 7h57, conversei com o vereador professor Juari, do PSDB, por Campo Grande. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no microfone aberto na Massa FM. Você é sempre muito bem-vindo, viu? Eu que te agradeço, Bruno, um ótimo apresentador, tudo que faz muito bem, seja a rádio, seja a TV. Toda a sua equipe aqui, muito obrigado de coração, desde a recepção. E um grande abraço também ao grupo Massa FM, né? O grupo RCN. Exatamente. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Pode contar com esse parlamentar.